Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com os pais e mães de adolescentes. E seu filho não é adolescente um dia, ele vai ser. Então presta atenção nesse vídeo. Como eu disse no último vídeo, eu trabalho já com saúde mental há alguns anos. Eu estudo psicologia há 9 anos, sou psicóloga clínica, minha abordagem é psicanálise e minha principal área de atuação é atendendo adolescentes. E eu tenho visto que existe uma distância muito grande entre os adolescentes e os seus pais. E os pais, alguns pais de adolescentes ficam perdidos, estão perdidos. E alguns me procuram. E eu posso conversar com eles e é muito legal ter essa oportunidade. Mas nem todos os pais de adolescentes têm um acompanhamento psicológico. Nem todos os adolescentes fazem terapia. Então, acho que aqui no YouTube é um canal legal para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Muitos pais, criam as crianças, todo amor e carinho do mundo, ou não, mas criam uma projeção. Eu crio ele para isso, eu quero que ele seja isso, eu quero que ela seja isso. E na adolescência isso pode se perder, porque na adolescência é o momento que o indivíduo ele constrói a sua identidade. E talvez a identidade que ele está escolhendo para ele ou para ela é diferente da que o pai sonhou, do que o pai e a mãe idealizou. E é muito difícil para os pais aceitarem isso, que eles são pessoas diferentes, que os adolescentes não são necessariamente um produto do que os pais querem que eles sejam. Eles são pessoas diferentes, com interesses diferentes, e nem sempre são interesses bons. E acaba, em alguns casos, em muitos casos, acontecendo um distanciamento. Aquela criança que era super amorosa com os pais, na adolescência fica rebelde e se afasta, e os pais não sabem como lidar e cada vez se afasta mais. Então eu vim aqui tentar ajudar nisso. Uma coisa que eu vejo em todos os pontos, todos os adolescentes que eu converso, em todos os contextos. Tanto quando eu fazia capelania escolar e tinha contato com adolescentes diversos em escolas públicas aqui em Curitiba, no Paraná, quanto hoje que eu sou voluntária na igreja com adolescentes também, uma média de 15 anos, e no meu consultório. A comunicação é um sério problema. Aí a mãe, o pai me pergunta, né? Nossa, Mariana, mas por que ele ou ela conta tudo pra você? Se abre e não conta nada pra mim. Gente, tem uma coisa muito clara. Quando o adolescente vem me contar uma coisa, o que eu faço? Eu ouço. Eu ouço. Eu ouço aquele adolescente, eu ouço o que ele está me falando. Ó, boquinha fechada. O que os pais fazem quando o adolescente vai começar a contar uma coisa para eles? Os pais interrompem e criticam. Muitos pais já criticam de cara. Porque alguns pais pensam assim, eu tenho um repertório de vida, eu sou mais inteligente, eu sou mais madura, eu tenho mais sabedoria, não vou ouvir essa baboseira que uma adolescente está falando, não tem cabimento. Então eu já vou cortar aqui o mal pela raiz e já vou falar que tá errado, o que ele tá fazendo, o que ele tá pensando, o que ele tá querendo. Ou pior, quando o adolescente vem falar sonhos irreais, talvez, naquela perspectiva que ele tá vivendo, porque eu quero ser isso, crescer, quero fazer faculdade disso. Ah, mas você nem passa de ano, tá em recuperação em 5 matérias. Gente, isso destrói a autoestima do adolescente. Primeira coisa, ouvir sem criticar. Eu sei que é difícil para um pai, que vê ali o adolescente no dia a dia e que acaba exaltando mais características negativas que positivas. Pais de crianças costumam exaltar características positivas. A criança aprendeu a falar, aprendeu a andar, pega o quadrado, enfia no brinquedo de quadrado, aí a criança começa a crescer. Agora, nem tudo que ela faz é fofo. Nem tudo é óbvio, é esperado que você faça isso. Se para de comemorar. Quando chega na adolescência, inverte. Ao invés de exaltar tudo de bom que ele faz, começa a exaltar tudo de ruim que ele faz. Porque essa sua amizade eu não gosto. Porque essa menina e esse menino não tem nada a ver. Porque essas notas estão te pegando. Porque você só fica trancado no quarto. E cada vez ele vai se trancar mais. Então, pode ser a pior coisa do mundo que ele tá dizendo. Deixa o adolescente falar. Ouve. Enquanto ele ouve, você vai ali, pensando
como vou responder, mostrar meu ponto de vista sem criticá-lo. Você pode se usar como exemplo, se você for um bom exemplo. Você pode pegar alguém que ele gosta, que ele admira, alguém famoso da mídia, algum profissional que deu certo, pesquisa quais são os interesses. Ou você nem responde nada aquele dia. Pesquisa o que interessa. Ah, ele gosta de futebol, de, sei lá, da Broadway. Pesquisa uma história de sucesso de uma pessoa que se superou, que na escola ia mal, mas hoje é um grande profissional, que era péssimo em português e matemática, mas, poxa, tinha uma mente brilhante na área da criatividade, da música. E chega nesse adolescente numa linguagem que ele entenda e por exemplos. Não, filho, você é possível, você nem passa de ano. Você tá em recuperação de 50 mil matérias, como é que você vai conseguir? Não, fulano tinha dificuldade, persistiu. Ou então, que bom você... Nossa, que legal o seu sonho, né? Você quer fazer essa faculdade, mas lembra que para fazer faculdade tem que terminar o ensino médio. Então, ó, corre atrás do tempo perdido. O que você está fazendo agora? Uma coisa... Quando meus pacientes vêm com sonhos, eu pergunto, nossa, que legal! Nossa, que incrível o seu sonho! Mas o que você está fazendo agora para alcançar ele? Aí ele para. Nossa, eu só acordo tarde, só chego atrasado na escola, tenho recuperação. Ele pensa isso. Eu não preciso falar. Ele sabe. Eles são inteligentes. Ah, eu acho que eu tenho que começar indo melhor na escola, tirando notas melhores. Brilhante. Eu reforço, né? Eu não vou jogar água nesse adolescente. Coisas difíceis que eles vêm trazer. Bullying na escola. Gente, se um adolescente está te contando que está sofrendo bullying na escola, isso é ouro. Porque eles não contam para os pais. Eles têm muita vergonha, eles se sentem mal, eles acham que eles são a causa do bullying. Quando o agressor tá errado, eles, a vítima, né? Ele se sente mal. E bullying acontece desde a infância. Provavelmente um adolescente que sofre bullying na adolescência, ele sofreu na infância. Ou ele era muito reprimido na infância. Bullying vem da infância. As crianças são mais, muito mais. Só que elas são fofinhas e ninguém acredita que elas têm maldade. Tem. A gente tem que ficar de olho como pais. Então, primeira coisa, ouça seu adolescente. Deixa ele falar, pior que seja a coisa que ele está dizendo. Se você não conseguir responder com qualidade naquela hora, filho, muito obrigada, filha, muito obrigada por sempre comigo. Nossa, saudade de ter uma conversa assim. Vamos almoçar fora um dia, vamos tomar um café, vamos fazer uma caminhada, uma corrida, vamos no shopping. Traz esse adolescente para perto de você. Descobre o que ele gosta. A gente tem que aprender a se comunicar com os adolescentes. A gente ficou adulto, parece que a gente esqueceu que um dia a gente foi adolescente, a gente tinha crises. E aí a gente fala na linguagem deles. Adolescente, você tem que permitir com limites. Então, o adolescente ele tem que ter uma flexibilidade de chegar mais tarde do que ele chegava quando criança, ou de sair, se ele não saía. Mas tem que ter horário para voltar. Você tem que saber onde ele está indo, tem que ter acesso ao celular dele. Aí eles vão me matar, né? Mas que eles não ouçam, só os pais vejam esse vídeo. Meu celular é minha privacidade. Enquanto mora na casa dos pais, os pais pagam as contas, não existe privacidade. Porta do quarto é aberta e celular. De vez em quando, papai e mamãe pega e faz uma inspeção. Porque se seu adolescente for maravilhoso, você super confia nele. Eu tenho um adolescente na minha família, gente, meu sobrinho. Ele é um príncipe. Então, os pais dão certa liberdade. Não sei, vou até perguntar se olham o celular dele. Mas o menino se abre, conversa, dialoga, é diferente. Agora, se você não sabe se o adolescente é um mistério, com quem será que ele conversa? O que será que ele pesquisa? Vai no Google, vê o que ele pesquisa. WhatsApp. Por que eu digo isso? Hoje tem adolescente na inteligência artificial, ChatGPT e outros, né? Como cometer suicídio. Como praticar automutilação. Para que serve? Não. É isso que eles pesquisam. Maneira mais fácil de se suicidar. Maneira mais rápida, menos dolorosa, mais efetiva. Gente, como que um pai e uma mãe não vai saber que o adolescente está pesquisando isso? E não se deixe enganar pelo sorriso. Pessoas, às vezes, que são muito felizes, parece que estão muito bem, podem estar deprimidas, um deprimido funcional. Como que eu vou saber isso? Profissional. Um profissional de saúde mental vai saber se aquele sorriso é por fingimento ou se ele está feliz mesmo. Então, comunicação tem que se comunicar
Ah, semana inteira eu não converso com meu adolescente. Ele fica no quarto, ele chega, vai pro quarto, ele só joga online. Não dá, gente, não dá. Você tá perdendo esse adolescente. Descobre um hobby, um esporte, vai pra academia, vocês dois juntos, vai correr na rua, sei lá, qualquer coisa. Outra coisa, adolescente precisa fazer atividade física. Ou então ele precisa fazer uma aula de música. Existe uma coisa muito interessante na psicologia, que é a sublimação, que é uma energia sexual. Vou explicar de forma muito básica. Que eles têm essa energia vital e eles ainda não podem escoar na área sexual, porque muitos não têm parceiro sexual ainda, né? Nem tem maturidade para ter. E no futebol, na aula de qualquer esporte, qualquer luta, na guitarra, no violão, eles conseguem ecoar essa energia, isso é muito bom pro corpo e pra mente deles, né? É uma energia psíquica. Eles vão gastar energia, e isso é bom porque vai aumentar a criatividade, enfim, é muito favorável. Tem que dormir bem, adolescente dorme mais que adulto, tá? Eles dormem bem mais que a gente. Se a gente tem que dormir 8 horas por noite, eles têm que dormir umas 12, né? Por isso que não dorme à noite, acaba dormindo um pouquinho de tarde. Normal, eles sentem mais sono, o corpo deles está crescendo. É uma carga de hormônio muito grande que eles recebem para o corpo se amadurecer, para ser reprodutor, né? Biologicamente falando. Nosso corpo se prepara, embora algumas pessoas vão querer reproduzir ou não no futuro. Deixa eu ver. Sexualidade. Ah, eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. Quando o meu adolescente quer uma sexualidade, tem uma orientação sexual ou não se identifica com o gênero que ele nasceu. Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso, mas o básico, eu recomendo você aceitar, trazer ele para perto e entender por que, de onde que vem esse desejo, esse impulso. Nunca preconceito e afastar, porque ele vai se afastar de você cada vez mais, e quando ele for adulto, ele vai sumir da sua convivência. Você traz para cima. Entender e amar. Ele é seu filho ou sua filha, independente da escolha que você fizer. Você quer ele vivo. Lembre-se disso. Tem pais obrigando os filhos a serem o que eles querem que eles sejam. Esses filhos cogitam a morte. Porque a vida tá tão infeliz para eles que eles preferem morrer do que ser o que os pais querem. Ponto importantíssimo. Outra coisa muito importante, para esse vídeo não ficar tão grande. Porque eu não faço pauta, né, gente? Eu ligo o celular. Ai, meu Deus do céu. E começo a falar. Outra coisa importante, automutilação. A automutilação acontece até com adolescentes que estão dentro da igreja, se cuidando da vida espiritual. Mas o bom dos adolescentes da igreja é que eles procuram os líderes, conselheiros, pastores, que, graças a Deus, chamam uma psicóloga, que eu já fui chamada algumas vezes para atender de emergência. E ali eu posso conversar com aquele adolescente. E é basicamente a mesma coisa. Esse adolescente está com sofrimento psíquico, né? Um sofrimento. Algo aconteceu por causa de um sofrimento emocional e eles não têm repertório de fala e linguagem para elaborar e falar aquilo com alguém. Dentro de casa é impossível, porque os pais não ouvem. Então, eles, com aquela dor, diante daquela dor, eles não sabem o que fazer. Eles aprenderam que se cortar, e geralmente é no pulso, alivia aquela dor. Isso você aprende vendo séries, filmes, ensinam essas coisas. E agora já está difundido. Por quê? A dor física, ela é mais fácil de conter. Porque você olha e você fala, tá doendo, mas tem um corte, tem sangue, tá doendo, é material. O adolescente ele é muito material, ele é muito intenso no corpo, né? Tanto que quando a gente atende um adolescente presencialmente, não é só nossa voz, nossos olhos, a gente empresta nosso corpo inteiro, porque eles são assim, eles se movimentam, eles saem da cadeira, ele não fica deitadinho no divã igual um adulto, passa 50 minutos deitado falando. O adolescente não é assim. Eles precisam do corpo, eles se expressam com o corpo. Então, até a dor é expressada no corpo. Então, se um adolescente está se cortando, é uma dor emocional muito forte que ele não está sabendo elaborar. Como que os pais ajudam? Conversando. A gente tem que ensinar sobre emoções, sobre dor emocional. Gente, tem pai e mãe preocupada que o adolescente está em recuperação em 5 matérias. E o adolescente está precisando se matar por causa do namorado. Ou nem tanto, mas já tá se deprimindo por conta de um relacionamento. A relacionamento é besteira, todo mundo tem.
dá e passa. Um dia amadurece. E me preocupo com notas. Gente, notas não importam se esse adolescente pensa em tirar a vida ou se ele está deprimido. O que importa a nota que ele tira, gente? Se ele tem chance de ficar deprimido, pelo amor de Deus. Equilíbrio, notas são importantes. Eu era uma excelente aluna. Diga-se de passagem. Até a faculdade, minhas notas sempre foram muito boas. Mas eu tinha repertório social, meus pais falavam pra caramba. Me apresentavam pra todo mundo, me levavam pra passear, conversavam comigo, me reforçavam pra falar. Eu tinha pontos negativos, como tenho até hoje, mas eles exaltavam meus pontos positivos. E isso fez eu me tornar quem eu sou. Então, comunicação, muita. Fala com ele todo dia, gente. O adolescente pode não querer falar com você, dependendo da fase que o relacionamento de vocês já está, né? Se é criança, já vai cultivando isso. Se ele não quer falar com você, começa mostrando que você se importa. Pergunta todo dia, filho, como foi a escola? Como foi a escola? Como você tá? Tá com alguma dificuldade? Quer conversar sobre alguma coisa? Mamãe tá aqui pra te ajudar, papai tá aqui pra te ajudar. Um dia ele vai vir até você, porque ele vai precisar. Porque em alguns adolescentes não passa pela cabeça conversar com os pais. Gente, não passa. Já me procuraram por um motivo assim. A primeira coisa que eu falei, você falou com sua mãe sobre isso? Nossa, podia ter falado com minha mãe, né? Nem pensei nessa possibilidade. Mora com a pessoa, gente. Sabe que eu sou psicóloga, quis conversar comigo, não precisa conversar com a própria mãe. Como que tá esse relacionamento dentro de casa? Será que sua mãe critica muito? Adolescente não gosta de receber crítica, ninguém gosta. Eu também não gosto não, né? Mas hoje eu entendo que é pro meu bem. Então, críticas depois, de uma maneira muito leve, construtiva, com exemplos, faz ele pensar, ao invés de vir com as suas verdades de adulto, quase absolutas, faz perguntas, deixa ele elaborar e vai conduzindo para o que é mais saudável. Às vezes eu faço perguntas para os meus adolescentes e eles respondem umas babas e umas coisas absurdas. Eu falo, e você acha isso saudável? Nossa, isso é a coisa mais saudável que você consegue pensar? Eu vou no saudável. Não é bom nem ruim, é saudável. Saudável, gente. Quem não quer ser saudável, né? Vamos lá. Então tá bom. Comunicação, observação, privacidade não existe. Eles vão me matar nessa parte. Privacidade não existe. Privacidade se conquista com suor, trabalho duro, quando você paga suas contas. Portinha do quarto aberta, celular, tem que olhar de vez em quando. Você tem que saber o que ele quer, o que ele faz, os interesses dele. Se eu não sei quem é o melhor amigo do meu adolescente, o que ele sonha em ser no futuro, se ele sonha em ser alguma coisa. E sem pressão, tá, gente? Um adolescente de 15 anos não tem que ter certeza da faculdade que vai fazer, não tem que ter certeza da profissão que vai seguir. É normal eles mudarem a cada ano. E quem tem essa clareza, porque alguns têm um sonho, invista nesse sonho. Ah, mas isso não vai dar dinheiro. Gente, quanta gente com dinheiro deprimida? Dinheiro não traz felicidade, ajuda muito. Bota você no caminho. Mas se você ganha dinheiro e não tiver sentido de vida, propósito de vida, não vai servir para nada. Você não vai saber o que fazer com aquele dinheiro. Você vai usar aquele dinheiro para impressionar outras pessoas, para mostrar que você é feliz e você não é. Então, entre limite e permissividade total, o limite é melhor, é mais saudável, mas tem que ter um equilíbrio, tá bom? A gente pode conversar mais sobre isso. Eu quero fazer mais vídeos sobre adolescência. Eu amo meus adolescentes. Eu amo os adolescentes. Da onde que veio, né? Nunca pensei em atender adolescente. Na faculdade só vinha adolescente pra mim no estágio. Eu atendi uns 3, assim, meus primeiros pacientes foram adolescentes. E eu pude acompanhar a família, porque eu fazia estágio na abordagem sistêmica, que tem uma base forte da psicanálise, mas o foco é terapia sistêmica, é terapia familiar. Tinha uma professora incrível, maravilhosa, que eu adoro ela, sou apaixonada por ela, aprendi muito. E dali, quando eu me formei, eu fui pesquisando mais, lendo mais sobre adolescência e tive esse como meu principal objetivo na clínica. Então, atendo adolescentes e jovens adultos, que são jovens que acabaram de sair da adolescência, estão se tornando adultos e estão vivendo essa vida adulta, essa separação dos pais. Eu gosto muito dessa área. Quero gravar mais vídeos sobre isso. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esquece de curtir. Muita gente vê os vídeos e quase ninguém curte. E muito obrigada por todos que já se inscreveram no canal. E quem ainda não se inscreveu e gosta do tema de saúde mental, se inscreve, por favor.
Beijinhos.